4 investimentos para você aproveitar ainda a Selic em 2 dígitos. Eu estou aqui com a Flávia Gaspar, especialista do Banco Safra. Tudo bem, Flávia? Bom dia e seja muito bem-vinda. Tudo bem, Poli. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Flávia, vamos lá então. A gente vai falar sobre alguns produtos aqui. Eu queria começar aqui. Eu vou dando os tópicos para você, você vai desenvolvendo. Acho que assim fica mais fácil, certo? Boa, vamos lá. Vamos falar de diversificação internacional? Vamos lá. É o primeiro, vamos lá. É o primeiro e a gente vem observando, né, Poli, uma tendência já desde do ano passado, acho que nos últimos 18 meses, de uma valorização bastante expressiva, principalmente das empresas ligadas à tecnologia e ao ecossistema de inteligência artificial, né? Então, muito tem se falado de NVIDIA, muito tem se falado de Google, né? A própria Apple agora vindo com a sua inteligência artificial. Então, é um ecossistema que está muito na moda, né? Tem se falado muito, e essas empresas elas se valorizaram muito nos últimos 18 meses, e a gente sabe que ainda tem muito espaço, porque esse é um ambiente ainda muito recente, né? É um tema ainda muito recente, tem muita coisa para ser desenvolvida. Então, as empresas estão trabalhando muito nisso. Então, tem espaço para o investidor, de repente, capturar ainda mais ganhos olhando para esse setor de tecnologia. O que nós temos aqui, Poli? 2 produtos, né? E acho que nessa categoria de diversificação internacional são produtos que se complementam, que podem ser uma ótima oportunidade para o investidor capturar retornos dessas empresas. Então, nós temos um produto que é mais tradicional, que é a nossa estratégia atrelada ao SPX, ao S&P, né? Então, essa estratégia, Poli, ela investe no maior índice de bolsa americana, né? Então, todas as empresas, as grandes empresas globais compõem esse índice, então já é a diversificação por si só. E ela é legal porque ela é uma estratégia que você pode capturar 100% da valorização do índice e com garantia de retorno mínimo. Esse retorno mínimo, nós estamos falando de algo próximo a mais ou menos 2 vezes inflação projetada, inclusive pelo Boletim Focus, né? Então, é uma estratégia mais longa, é uma estratégia de 60 meses, mas você está olhando ali para uma diversificação internacional e que tem a garantia de você manter até manter além do seu poder de compra com um retorno mínimo garantido. Então, essa é a primeira estratégia, uma estratégia que tem uma diversificação mais ampla no SPX. A segunda estratégia é uma estratégia onde nós estamos olhando para o setor de tecnologia, né? Por isso que eu falo que elas são complementares. Então, a segunda estratégia, que é a nossa 7 Big Techs, é uma estratégia que vai olhar, como já diz o próprio nome, para as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Então, nós temos lá Google, Meta, temos NVIDIA, Tesla, Amazon, Microsoft e esqueci uma. Apple. Nossa, como assim, né? Detalhe, então, Apple. São as 7 gigantes de tecnologia. E aí, o que é legal desse produto, né? É um produto mais curto, de 36 meses, com foco na valorização dessas empresas. E aí a gente está olhando também valorização, né, dessa cesta com capital protegido. Então, digamos, se a cesta ela não performa nesse período, o investidor tem a tranquilidade de não ter o seu capital comprometido. Tá? Então, são estratégias complementares para quem quer diversificar internacionalmente sem correr grandes riscos. Detalhe, as 2 estratégias elas têm proteção cambial, então você não tem risco cambial atrelado à estratégia, você está investindo pura e simplesmente no SPX, né, no S&P, e nas empresas de tecnologia sem a variação cambial. São posições com muita solidez, né? Sim. Principalmente dessas 7 Big Techs aí, são empresas gigantescas, enfim. Vamos para o nosso segundo tópico aqui, que é a letra financeira, inflação. Estamos falando de IPCA. Isso. O que a gente observou, né, Poli? No início do ano, nós tínhamos uma expectativa de taxa de juros indo para baixo dos 2 dígitos, né? A gente percebeu, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma pressão inflacionária ainda muito forte, principalmente na economia americana. Então, aquela expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos
que ia ser no primeiro semestre, acabou não acontecendo. Agora, né, muito tem se falado de que isso deve se concretizar, esse primeiro corte do Fed deve se concretizar agora no segundo semestre. Mas fato é que os bancos revisitaram as suas projeções, né, e hoje o Focus trabalha com 10,5%, que é a nossa projeção aqui no Safra também para a Selic. E essa volatilidade toda em taxa de juros e inflação trouxe oportunidades para o investidor na renda fixa. Né? E uma dessas oportunidades são investimentos atrelados à inflação. Então, nós estamos observando taxas atreladas à inflação, e aí a gente, quando olha o Tesouro, o IPCA, que estão pagando taxas muito boas, né? E que foram observadas muito pouco ao longo do tempo, né? Que é o famoso IPCA mais 6, IPCA mais 5,5. São taxas que são muito atrativas. Difícil de bater. Difícil de bater e para o investidor se posicionar. Então, é uma oportunidade. E aqui no Safra, nós temos a LF-IPCA+. Qual é a vantagem de você investir numa LF do Safra? Né? Bom, banco de primeira linha, AAA. Quando a gente compara com o Tesouro, o que a gente tem aqui? Na LF do Safra, você tem uma rentabilidade um pouquinho melhor do que o Tesouro IPCA, com a vantagem de não pagar a taxa de custódia da B3, né, do Tesouro Direto. Então, você acaba tendo um ganho ali, uma eficiência em termos de custo e também uma gordurinha ali em termos de taxa. Né? Nós temos vários vencimentos disponíveis e opções com pagamento de cupom semestral ou não. Então, o investidor ele pode escolher essas duas modalidades, Poli, e se alocar aí nessa classe que a gente vê oportunidade, que é a renda fixa atrelada à inflação. Você falou da custódia, por falar em isenção, os olhos dos investidores também brilham muito quando a gente fala de fundos isentos de imposto de renda. Sim. São muito atraentes também. É o nosso próximo tópico. É o nosso próximo tópico. E assim, né, Poli, os fundos isentos, eles entraram muito em voga, principalmente com aquelas mudanças que ocorreram no início do ano pelo CMN, que limitou a emissão das LCIs, LCAs, que são as queridinhas, né, as letras queridinhas dos investidores. Então, isso trouxe uma escassez, né, em termos de emissão desse tipo de investimento, e os investidores procuraram outras alternativas de produtos isentos para entrar. O que nós temos? Nós temos os fundos que investem em infraestrutura, e aí a gente está falando de debêntures, de CRIs, CRAs, que foram muito demandados pelo investidor depois dessas mudanças, e muitos desses fundos fecharam para captação na indústria. Né? Então, hoje também você encontrar fundos abertos, bons fundos abertos, com esse tipo de perfil, já não está mais tão simples e fácil. E aí, o que a gente tem aqui no Safra? Até para o investidor aproveitar e surfar um pouco essa onda ainda de taxa de juros mais alta. Nós temos o Building Block, portfólio incentivado CDI, que é um produto que vai investir em projetos de infraestrutura. De que forma? Ele compra cotas de outros grandes fundos do mercado, fundos que não necessariamente estão abertos e que o investidor acessaria facilmente. Então, esse fundo ele consegue acessar, inclusive, estratégias que estão fechadas, diversificar gestão, diversificar estratégia e atrelar os seus rendimentos ao CDI, a taxa Selic, que ainda, né, é projetada uma taxa de juros, uma taxa Selic de 2 dígitos, com isenção de imposto de renda. Então, essa seria a minha dica para quem ainda está buscando. A gente ainda tem um fundo aberto aqui, que é esse produto que eu falei, o Building Blocks, portfólio incentivado CDI, Poli. Perfeito. Sempre muito didática. Obrigado, viu, Flávia? Eu quem agradeço. Volte sempre aqui o nosso Visão de Especialista. Muito obrigada, Poli. E se ficou qualquer dúvida, o nosso investidor sabe que pode procurar o seu especialista do Safra para montar seu portfólio, tirar dúvidas sobre os produtos. É isso. Gente, obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.